Agora, enquanto o pessoal organiza aqui a nossa estrutura do próximo painel, eu vou anunciando os participantes e também o nosso mediador. Esse painel, conforme combinado com o presidente James, ele terá meia hora para que a gente possa dar sequência à nossa programação. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar o primeiro painel da programação do Encontro Sul Brasileiro com o tema O Futuro do Mercado de Combustíveis. Eu convido para fazer parte do nosso espaço do painel, representando a Ipiranga, Guido Macedo. O Guido é vice-presidente jurídico e de relações institucionais, advogado, graduado pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização em Direito Empresarial, Direito Ambiental, tem mais de 30 anos aí de dedicação à indústria de óleo, gás, energia, atuou em grandes empresas do setor e ele ocupa atualmente a vice-presidência jurídica e de relações institucionais da Ipiranga e também a presidência do Conselho de Administração do Instituto Combustível Legal. Além disso, foi membro das comissões de combate à pirataria e advocacia empresarial da OAB do Rio de Janeiro e OAB Federal. Obrigada, Guido. Seja bem-vindo. Representando a Raizen, eu convido o Leonardo Osório, ele que é economista, é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado, MBA na Fundação Dom Cabral. O Leonardo, ele começou a sua carreira lá nos anos 90, na Shell, onde passou pelo RH no Brasil e Londres, tendo como uma longa carreira com diversas posições ligadas ao varejo da área comercial da Shell, inclusive com passagens no negócio de aviação e, mais recentemente, retornando ao varejo como diretor de vendas para toda a região sul. Obrigada. Nosso próximo convidado e participante é o Marconi Alves dos Reis, ele que é diretor da rede Posto Sul, tem 30 anos no segmento de combustíveis e atuou no Norte, Nordeste, Sudeste e Sul na área de postos urbanos. O nosso quarto integrante do painel é o Jefferson Rechaile, ele que é vice-presidente do Brasil com Federação das Distribuidoras de Combustíveis e diretor da RDP Energia. E para fazer a mediação desse painel, ocupar aí a nossa cadeira de centro, volta ao nosso palco o nosso presidente da FECombustíveis, o James Thorpe Neto, que fará a mediação deste painel a partir de agora. Bom, pessoal. Bom, para todos entenderem, a gente mudou um pouco rapidamente aqui o formato para tentar trazer o maior número de informações possíveis para todos que estão aqui assistindo. Então, vamos seguir o seguinte formato. Vamos dar em torno de 5 minutos para cada um presente aqui explanar sobre um tema. E vai, à medida que cada um explane, que eu vou conduzindo aí a pergunta sobre o tema para cada um, teremos em torno de 1 minuto, caso algum outro integrante ache pertinente fazer algum comentário. E aí a gente vai seguindo para tentar trazer o maior quantidade de informações possíveis para todos os presentes. Primeiramente, agradecer a vocês a disponibilidade de participar aqui, de contribuir um pouco em trazer esse conhecimento para todos aqui presentes. Desde já, eu e todos os sindicatos agradecemos aí a oportunidade. Bom, vamos lá, Guido, começar por você aí, para a gente começar interagindo aí, Guido. Guido, eu queria que você falasse um pouco o que é que você está enxergando sobre reforma tributária. O que é que você pode contribuir para que o revendedor e todos aqui presentes entendam um pouco especificamente no nosso setor o que é que vem de mudança, o que é que está sendo feito, o que é que pode ser feito, o que é que nós podemos contribuir para que isso saia da melhor maneira possível, para que os postos revendedores sejam o menos afetados nessa mudança. Ok, Jimmy. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, a oportunidade da Ipiranga estar presente, justificar a não participação do nosso CEO, o Leonardo Linder. Ele estava com um compromisso com o nosso conselho, mas eu estou aqui tentando ver se eu consigo cumprir com a missão e de substituí-lo. Vou dar o meu melhor aqui, vou ver se eu consigo atender bem a todos aqui e cumprir com a missão. Agradeço, presidente Julinho, pelo convite
E falando especificamente da reforma tributária, né, quer dizer, que é algo que a gente já aguardava há décadas, né, que viesse, em especial a reforma tributária nos combustíveis, aproveitando também o gancho da palestra que o Carlos fez, né, que falou bastante de diversos temas sobre reforma tributária. Nós passamos no ano retrasado, em 22, pelo que a gente costuma dizer, pela verdadeira reforma tributária dos combustíveis, né? Na verdade, a nossa reforma acabou vindo por questões políticas, a gente sabe bem, de último ano do último governo, a gente acabou que concretizou uma reforma lá com a emenda, regulamentando a emenda constitucional 33, a gente teve a lei complementar 192, lá em 22, que trouxe para os derivados, né, a monofasia, e aí o mais importante é que a regulamentação da emenda 33 pela 192 trouxe, de fato, ao sistema monofásico com alíquotas específicas e iguais entre todos os estados. Esse foi o grande ganho de uma briga de todos os setores, e não só da distribuição, mas da revenda, com certeza, que se brigou muito tempo para que a emenda constitucional 33 fosse regulamentada. E, de fato, ela se concretizou em 22, pela Lei Complementar 192, e logo depois, na sequência, a Lei Complementar 194, que veio a trazer o que a gente chama o conceito da essencialidade para os combustíveis, e aí todos lembram bem, lá em julho de 22, que as alíquotas todas foram basicamente para 17%, e logo depois, uns meses depois, quando houve o acordo no Supremo, que se implementou a monofasia para os derivados. E aí a gente passou, de fato, a ter uma sistemática toda nova. E aí qual foi o desafio na reforma tributária em 23? Manter isso, né? Porque a gente correu um risco muito grande na reforma tributária em 23 de, eventualmente, essa sistemática ser alterada novamente. Felizmente, não foi. Aí, como o Carlos comentou, a gente tem um período de transição, houve a criação de 2 outros tributos. Nós pegamos aí 4 tributos que existiam, né? E se criou o IBS e o CBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, ou seja, pegou o PIS/COFINS, juntou num só, e pegou o ICMS e o ISS, juntou num só. E qual foi a designação na reforma? Aqui a gente teria um período de transição de 10 anos, e aos poucos um sistema vai diminuindo a incidência e o outro vai tomando o seu lugar. Quais são os nossos desafios, né, Jimmy, agora? Nosso desafio nesse ano agora, de 24, é justamente toda a regulamentação que vai decorrer dessa reforma tributária, né? A gente está discutindo em Brasília diversas entidades, com o governo, com o OAB, eu diria, com os ministérios, né? Estamos discutindo toda a regulamentação dessa reforma. A gente precisa ficar muito atento para que a gente não perca esses avanços e também, ao mesmo tempo, a gente poder aproveitar esse momento de discussão da regulamentação para trazer a sistemática da monofasia com alíquotas, né, uniformes e específicas para os biocombustíveis, que foi o que ficou de fora, em especial o etanol, obviamente, né? E isso aí, também o Carlos mencionou, é um dos objetivos do Instituto Combustível Legal. A ideia é que esse ano a gente aproveite para, via uma lei complementar, incluir o etanol na lei complementar 192, porque a lei complementar 192 ela regulamenta quais são os produtos que vão ser monofásicos e tal, precisaria de uma alteração ali para incluir, e aí trazer a monofasia mais rápido para o etanol do que ficar esperando até 2033, né? Isso aí eu acho super importante. O Jimmy, a gente esteve discutindo, né, semana passada em um outro evento, a gente sabe que os produtores, através da Única, já topam, já têm uma posição favorável em relação a essa alteração, né, trazer mais rapidamente essa sistemática nova para o biocombustível. Então, esse é um dos grandes pontos desse ano. E o outro ponto que eu sempre chamo a atenção e que, para mim, é uma preocupação, foi que, no fechar da discussão e da aprovação da reforma tributária no ano passado, ficou a previsão de um imposto seletivo, né?
E aí, de novo, quer dizer, a gente fez uma reforma para diminuir o número de impostos, mas, ao mesmo tempo, na última hora, entra um outro lá. Então, a gente diminuiu de 4 para 2, mas pode ter 3. Né? Então, é uma coisa que é uma preocupação, até porque, se você for ler, né, como é que está disposto ali, é uma questão muito aberta. Né? Pode se instituir um imposto seletivo sobre produtos que atinjam o meio ambiente, saúde, etc. E, obviamente, o nosso produto, né, o combustível, ele é sempre lembrado. A gente escuta do governo que não vai ser, que não vai haver uma incidência do seletivo nos combustíveis, mas acho que é uma atenção, né, Jimmy, que a gente precisa ter sempre de acompanhar. Né? Então, acho que são esses 3 pontos principais desse ano. Quer dizer, acompanhar para que a gente tenha a monofasia mais rapidamente para o biocombustível. Depois, de fato, acompanhar a regulamentação para que a gente não perca o que a gente já evoluiu em relação à monofasia, em relação à alíquota específica e uniforme. E depois olhar essa questão do imposto seletivo, né? Que espero que não venha, porque senão nós teríamos mais um imposto para o nosso setor, e o que a gente menos quer é isso, né? A gente quer simplificação. Da forma como está atualmente, a gente andou muito, simplificou muito, e a gente não pode perder esses ganhos. Tá? Eu acho que é isso. Obrigado. Joia, Guido. Obrigado aí. Parabéns pela sua explanação. Bom, pessoal, só um registro de como a Fé Combustíveis vem participando e vendo disso aí tudo, né, que o Guido falou. A gente veio para que todos entendam, se a gente for bem direto, para que o que afeta os postos de combustíveis no dia a dia, em cima do que o Guido falou. Nós tínhamos, pessoal, principalmente naqueles estados que têm postos de fronteira, a gente vive num país continental onde existem muitos postos que fazem fronteira com outros estados, e antes da monofasia de REM, que o Guido falou aqui, a gente tinha muito aquele despejo de produto entre um estado que tem uma alíquota maior e um menor, um caso bem específico, o Rio de Janeiro, que tinha uma alíquota muito elevada na gasolina, produto que era, vamos dizer assim, faturado para São Paulo e despejado no Rio de Janeiro, ou vice-versa, só para dar um exemplo, para que todos entendam na prática o quão grande foi esse benefício do monofásico a de REM, e que é por isso que a gente defende que também entre no etanol hidratado. Né? E posso compartilhar com vocês que a Fé Combustíveis esteve presente na reunião do Ministério de Minas e Energias recentemente, falando tudo isso que o Guido citou aqui, e mostrando a importância de que, com a reforma tributária, aconteça a monofasia de REM no etanol hidratado. O que é que eu posso trazer para vocês? Que eu fiquei feliz, me animei bastante, porque quando eu cheguei lá, estava presente os representantes da Única, que é a maior entidade do país para etanol, e nesse caso a Única estava mostrando que estava presente e apoiando. Então, eu, a partir daí, comecei a ver com bons olhos e com a possibilidade real, né, Guido, de realmente agora as coisas acontecerem. Então, é o que eu trago para vocês como visão da Fé Combustíveis sobre o tema. Dando sequência, pessoal, Léo. Posso pedir um momento, presidente James? Eu gostaria de, a tempo, pedir para que o Carlo Fátio retornasse ao nosso palco, para fazer parte também aqui do nosso painel. Então, vou pedir para que o pessoal coloque aqui uma cadeira para o Carlo. Deve ser problema. Não, é uma contribuição. Seja bem-vindo, Carlos. Eu queria que você falasse um pouco aí, Léo, para a gente, para todos aqui, sobre a questão dos biocombustíveis, né? Isso afeta a gente diretamente, a gente vê aí essas mudanças que nós temos pela frente, e eu queria que você falasse aí especificamente aí sobre biocombustíveis, sobre tudo que envolve o biocombustível, seja do etanol hidratado, seja do anidro, seja das possibilidades, seja de novas matrizes aí, etanol segunda geração. Fica à vontade para discorrer, que eu acho que é um tema bem pertinente, que todos aqui vão gostar, achar bastante interessante para a gente interagir. Tá bom. Jimmy, muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer ao Julinho aí, aos presidentes do sindicato aqui de Santa Catarina, por estar participando aqui desse encontro. Jimmy, eu acho que o biocombustível, né, ele hoje representa uma enorme oportunidade para o Brasil, né? Então, o Brasil tem chance de se tornar a referência mundial, né, na questão da produção de biocombustíveis que vão alimentar a nossa matriz energética. Hoje a gente já tem uma matriz energética super limpa, né, em comparação a outros países mais desenvolvidos, exatamente porque a gente consegue incluir na nossa matriz elementos como o etanol, elementos como o biodiesel e outros combustíveis que estão sendo desenvolvidos, né?
Eu trabalhei, como foi comentado aqui, 9 anos no mercado de aviação. Um dos grandes desafios que a gente tem no mercado de aviação é exatamente a substituição, a redução da emissão de carbono através da introdução de biocombustíveis. E uma das tecnologias, pessoal, que está ganhando muita força mais recentemente é a produção do combustível, do querosene de aviação a partir do etanol. Então, o etanol está cada vez mais sendo utilizado como fonte de geração de outros biocombustíveis. A gente, no caso nosso lá da Raiz, a gente já está produzindo o que a gente chama de etanol de segunda geração, que é produzido a partir da biomassa, da palha e do bagaço, que a gente recolhe a partir do próprio processamento da cana-de-açúcar. Então, tem uma enorme oportunidade de geração de novos combustíveis. A gente vê também um crescimento muito forte, recente no mercado, do etanol de milho. Então, quer dizer, mais uma fonte de geração de etanol que a gente tem. É óbvio, existe a preocupação do suprimento, a partir das novas regulações que estão sendo colocadas na indústria, o potencial aumento aí da mistura do etanol na gasolina, o aumento do biodiesel no diesel. Então, isso, obviamente, gera uma preocupação grande para a gente, do setor, se a gente vai ter capacidade, como mercado, como indústria, de conseguir atender essa demanda futura. Mas eu, pessoalmente, acho que essa é uma grande oportunidade para o nosso país, para a gente poder se desenvolver. Tem outras questões, são super relevantes, que eu acho que já foram mencionadas aqui, relacionadas à questão tributária, à questão da evasão fiscal, devedores contumazes. Isso eu não vou repetir, porque já foi extensamente aqui colocado aqui pelo Carlos e pelo Guido aqui, que são enormes desafios associados a essa indústria. Mas, assim, eu, particularmente, a gente olha esse mercado de uma forma muito positiva, porque a gente entende que é uma oportunidade do Brasil ser referência a nível internacional, para a geração de oportunidades, de crescimento do biocombustível. A gente já tem uma matriz energética diferenciada, a gente já tem um combustível que serve de transição para a redução de emissão de carbono. Essa é uma demanda global, pessoal. Isso aí vale, nós não temos como escapar disso. Isso aí a gente vai precisar fazer para a gente conseguir garantir que os nossos filhos e os nossos netos possam usufruir do nosso planeta. Se a gente não tomar esse cuidado, não investir tempo e esforço para que haja redução da emissão de carbono, a gente vai estar sacrificando e comprometendo o futuro das nossas futuras gerações. Então, eu enxergo isso como uma excelente oportunidade e acho que o nosso país está muito bem posicionado para a gente poder ser referência global na produção de biocombustíveis. Joia, Léo, parabéns. Obrigado por suas explanações aí tão esclarecedoras, E como Fé Combustíveis, pessoal, eu preciso registrar com vocês que, assim, nós que estamos na ponta, nós que temos o contato final com o consumidor, qual a preocupação que nós temos? Nós nunca seremos contra a modernidade, contra o combustível verde, contra o combustível do futuro, contra nada disso. Nunca a gente será contra. Mas a gente tem as preocupações que todos aqui sabem que são revendedores. Nós temos o aumento de biodiesel que traz graves problemas para a gente no aspecto da formação de borras. A gente sabe o quanto um posto tinha de manutenção no dia a dia, antigamente, quando o teor de biodiesel mais baixo. A gente sabe que as próprias fábricas recomendam uma limitação quanto a isso por questão de perda de potência, por questão de insegurança para o benefício dos motores, e a Fé Combustíveis vem acompanhando de perto, e a gente, Guido, a gente conseguiu agora, na questão do combustível e do futuro, nessa lei que foi citada aqui anteriormente, nós conseguimos aí, não tudo que gostaríamos, mas aí a gente tem uma vitória, tanto no aspecto para a questão do biodiesel como do etanol, na possibilidade de ir a 35%, que foi colocar na forma que vai ser publicado, que está escrito, a questão de que, desde que tenha os controles de qualidade, e principalmente que passe pelas normas técnicas. O que é que isso na prática quer dizer? Que a gente vai, que para haver o aumento, teremos que ter segurança técnica para que a conta depois não chegue no colo de nós, revendedores, que é o que mais acontece. Então, a gente está bem atento, deixando isso aí registrado para todos, que não está passando aí desapercebido nos nossos olhos. Certo, pessoal? Ô, Jimmy, um ponto que não foi mencionado aqui anteriormente, mas acho que vale a menção, dentro do processo da lei do RenovaBio, existe a obrigatoriedade de aposentadoria de crédito de carbono, que é o CBIOS, comprado a mercado e tudo mais. Então,
a gente tem percebido, né, um issue aqui relacionado à fiscalização, né, para cumprimento dessa regulamentação dessa lei. E isso a gente vem, obviamente, levando esse tema para as autoridades competentes, mas ainda, né, acho que o Carlos depois pode até explorar um pouquinho, ainda é um elemento difícil da gente conseguir fazer a fiscalização correta e cobrar o correto procedimento por parte de todas as empresas. Isso gera diferenças, né, de valores bem consideráveis em produtos como diesel, produtos como o próprio etanol, gasolina, enfim. Então, realmente, essa é uma preocupação que a gente também tem, entendeu? Joia. Nesse aspecto, pessoal, já falando aí um pouco de CBIOS, como o Léo, a gente tem um posicionamento como Fé Combustíveis de preocupação para o futuro. Faremos agora, nessa próxima semana, 2 dias falando só sobre RenovaBio em Brasília, levando para todos, porque nós vamos mais além. O que o Léo falou é no aspecto de para vocês tentar falar rapidamente, para que vocês entendam um pouco do que é o CBIOS. Os CBIOS são créditos de carbonos que o produtor, na sua maioria produtor de etanol, ele tem direito a esse crédito de comercializar e as distribuidoras, por sua vez, têm a obrigação de comprar. Então, o que é que vem acontecendo? Está havendo no Brasil algumas liminares e algumas empresas que não estão cumprindo com esse papel. Mas, por outro lado, eu registro para vocês que a Fé Combustíveis tem outra preocupação e que nós vamos explanar isso aí com muita atenção e muita cautela e com muito cuidado, pensando no revendedor, porque, novamente, essa conta de CBIOS, pessoal, para vocês entenderem, no final de 2022, a possibilidade, o impacto dela saiu de 4 centavos para 20 centavos. Por quê? Porque o produtor ele tem o direito do crédito e direito à venda, mas ele não tem não existe uma validade do crédito. Então, por sua vez, o comprador tem prazos para comprar. Então, não precisa ser economista. O que é que acontece? Quando um não tem a obrigação de vender e o outro tem a obrigação de comprar, o preço pode ir para a lua, e a gente é contrário a esse formato que está hoje, e a gente vai defender para proteger o revendedor, porque a gente considera que são aqueles custos invisíveis. O que são custos invisíveis? Que o consumidor não sabe. A distribuidora avisa você, amanhã teve aumento de diesel porque aumentou o CBIOS. Algum consumidor sabe? Alguma pessoa, algum PROCON sabe o que é crédito de CBIOS, por um acaso? Alguém, o consumidor final na ponta, sabe que impacto é esse? Então, eu chamo isso de custos invisíveis que caem no colo do revendedor e, mais uma vez, nós é que somos cobrados. Então, existe essa política que a gente vai fazer um trabalho para tentar modernizar a questão do RenovaBio para parâmetros usados até internacionalmente, que uma das coisas que nós defendemos é, de repente, até a possibilidade da obrigatoriedade de compra não ser da distribuidora e sim estar no primeiro elo da cadeia, que, no caso, seria as refinarias. Então, só para fazer uma breve explanação, o Léo falou sobre CBIOS e eu gostaria de registrar para que todos entendam também um pouco que isso é importante, porque até nas rodas de conversa é importante que a gente possa conversar isso para que as pessoas vá desmistificando mais o nosso setor e que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso aí. Só complementando, né, até porque é uma posição da Ipiranga e de outras empresas, quer dizer, a gente, de fato, já tem um mercado desequilibrado por conta desse fato, né? Você tem, se você olhar das 140 distribuidoras, você tem um grande número que não compra e você tem um efeito no mercado grande. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que existe realmente uma necessidade. O programa é ótimo, excelente, precisa ser desenvolvido, mas a gente reconhece que existe a necessidade de uma adaptação ao programa para que não exista exatamente o que você falou, uma obrigação de compra sem uma obrigação da parte de venda, da parte que tem que vender, de colocar no mercado. E aí o que acontece? Quando lá em 2017, quando o programa foi criado, a ideia era que cada CBIO custasse em torno de $10. E a gente tem CBIO aí batendo R$200. Então, a verdade é que precisa ter um ajuste. E isso aí eu acho que acaba, assim que tiver o ajuste, você vai contribuir para que as empresas, né, cumpram, né, porque isso tem um efeito grande, não só para as grandes distribuidoras, mas para as distribuidoras regionais de uma forma muito forte também, e porque atinge todo mundo igual, mas, obviamente, uma distribuidora nacional, que tem um porte maior, ela tem uma maneira melhor de estar atuando com seus custos, a gente reconhece, e acaba que você tem um desequilíbrio, você vai ver aí, sei lá, se não me engano, são 40 distribuidores que nunca compraram CBIO nenhum e continuam por aí com uma diferença aí até de 20 centavos. Se você olhar a margem no diesel, sei lá, dá 10 vezes, ou sei lá, às vezes 10 vezes uma margem do diesel. É isso.
Joia, claro. Boa noite a todos. Sou Jefferson Rejaile. Eu ia esperar a minha vez de me apresentar, mas eu decidi que agora, pelo tema, né, que são os CBIOS, eu gostaria de me manifestar. A gente apoia o programa, a gente acha que o RenovaBio, a gente tem plena convicção que o RenovaBio é um programa importante para a descarbonização. Ocorre que ele precisa ser realmente adaptado. Essa situação que foi levantada pelo Jimmy, que foi levantada pelo Guido, é uma situação extremamente grave e que gera impactos muito fortes nas distribuidoras e na distribuidora regional, que acaba tendo margens muito mais apertadas, que acaba fazendo preços mais agressivos no mercado de bandeira branca, que acaba não tendo a fidelidade dos postos de bandeira na intensidade de uma distribuidora regional, isso impacta muito mais. E eu acho que nós precisamos lembrar que esse programa, ele não é um programa criado só no Brasil, é um programa que existe em muitas partes do mundo. E é um programa que visa incentivar a descarbonização. Então, se uma refinaria ela tem processos que melhoram a emissão de carbono, a emissão de metano, a emissão de poluentes de gases do efeito estufa, ela tem a meta de compra de créditos de carbono diminuída. É simples. A refinaria polui menos, ela precisa comprar menos CBIO. Isso faz todo sentido. Ocorre que, no Brasil, a gente tinha que fazer igual, mas diferente. Nós colocamos na distribuição e não na refinaria. Como é que uma distribuidora pode ter eficiência para diminuir suas metas? Não pode. Nós não produzimos combustível fóssil. Nós não produzimos o combustível que emite gás de efeito estufa. Portanto, nós quisemos fazer um programa bom, fizemos um programa bom, num tema importantíssimo, e colocamos ele na caixa errada. Foi exatamente isso que nós fizemos. E aí, depois, nós temos as distorções, temos uma competitividade artificial de distribuidoras que não compram os créditos que deveriam comprar, mas alguém colocou essa tartaruga em cima da árvore, ela não subiu sozinha. Então, eu acho que a gente tinha que colocar a tartaruga no chão e deixar o programa no lugar certo. Deixa quem produz o combustível poluente que cumpra a sua parte na descarbonização. Obrigado. Joia, Jefferson. Obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, Marconi. Marconi, eu queria escutar um pouco de você, e eu acho que esse é um assunto aqui que todos aí... Realmente, o revendedor fica ansioso ao longo de todo o Brasil, e aqui não é diferente. Transição energética, Marconi, o que é que você vê aí, o que é que você enxerga para o futuro? Esse medo que nós, como revendedores, ficamos aí muito atentos e com um receio, com a cautela. Qual a sua visão quanto a isso? Compartilha conosco. Opa, boa noite a todos. Obrigado pelo convite ao Julinho e aos demais presidentes do Sindicato de Santa Catarina. Queria dizer que o que eu fico bem feliz nesses eventos é que reencontrar aqui amigos. Eu tive a oportunidade de encontrar hoje o Zé Carlos, lá de Belém, lá de 2002, que estivemos juntos lá, o Mário Melo, Toninho aqui de Natal, além dos presidentes aí do Paraná e Rio Grande do Sul, estados que eu sou diretor aqui no sul do Brasil. E Jimmy, que foi junto ao meu lado, ano passado ainda, né, Jimmy? Estivemos juntos lá em Alagoas, né, Jimmy? Então, isso é muito importante, além dos negócios que estamos fazendo aqui no evento grandioso como esse, Julinho. Parabéns aí realmente para vocês. Jimmy, essa pergunta tem muito a ver com o propósito, inclusive, da Vibra, né? Porque o propósito da Vibra está a postos, né, para mover o Brasil na sua melhor energia. Então, está muito alinhado a isso, né? Então, a preocupação da revenda é pertinente, mas a primeira coisa que a gente entende é que a gente vai continuar vendendo diesel e gasolina, inclusive com crescimento nos próximos 10 anos, provavelmente, e nas próximas décadas também, não com tanto crescimento, mas continuaremos com essa matriz energética. O que é que tem sido feito, né, pelas grandes empresas, e vou dar como exemplo aqui o que a Vibra tem feito. A Vibra, que tem 8 mil postos, né, no Brasil, 1.700 trocas de óleo e as franquias delas em todo o Brasil, ela tem atuado olhando para frente, né? Então, recentemente, teve investimentos, né, nos últimos 3 anos de mais de 4 bi, olhando para frente.
Como? Por exemplo, carro elétrico, que todo mundo tem visto. Recentemente eu peguei, inclusive, Uber com carro elétrico, né, aqui em Florianópolis, ou seja, em Porto Alegre, seja na Bahia, de onde eu estava. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos uma parceria, né, com a EasyVolt, que é uma empresa que nós fizemos um aporte, uma startup que nós fizemos um aporte de 15 milhões de reais. E essa startup ela tem recarregadores, né, de baterias por todo o Brasil. Hoje está em 15 estados no Brasil, que vai nos ajudar e vai ajudar os postos, os pontos de venda, que quem tem os melhores pontos de venda são vocês, os revendedores, vai nos ajudar nesse movimento também, nessa transição, que em algum momento vai ser mais forte, né? Quando a gente fala de etanol, que foi bem falado aqui pelo Léo e pelos colegas aqui, a Vibra tem uma joint venture, né, fez uma joint venture com a Copersucar, né, de onde surgiu a Evolua, né, que hoje é uma das maiores empresas do país na distribuição de etanol. Isso também para a gente conseguir ter um produto, né, no Brasil inteiro, conseguir ter um produto mais competitivo e conseguir ter um produto para todos vocês. O etanol, quando eu cheguei aqui no Sul, achei interessante, né, que a gente tinha pouca venda de etanol em Santa Catarina, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? A venda bem baixa. E uma venda melhor no Paraná, que está ligado ali mais perto de São Paulo, então tem ali uma venda maior. E o que a gente tem visto aí no meio do ano passado para cá, exatamente, é o aumento das vendas. Alguns vendedores que tinham tirado o etanol, querendo, naquela época lá, para colocar o S10, né, querendo agora, o que é que faz agora para voltar a ter etanol, que percebeu que realmente está crescendo as vendas. E é verdade, a gente tem sentido isso também nas nossas vendas gerais aqui. Quando a gente fala de energia elétrica, né, a Vibra ela comprou parte da Comerc, né, que é uma empresa de geração distribuída de energia, é uma das maiores do país também para ficar mais atento a esse futuro, o que vai acontecer. Quando a gente fala de diesel verde, o HVO, né, vai estar em 2025, vai estar abrindo a primeira refinaria, inaugurando a primeira refinaria de diesel verde, lá em Manaus, para partir ali de 2025, e nós vamos estar juntos também para comprar esse diesel verde. Então, assim, o que é que a empresa está fazendo, assim como as grandes empresas do mercado, está olhando para frente, está buscando alternativas, porque, como diz o propósito da Vibra, a gente precisa levar a melhor energia, né, ao ponto de venda. E nós vamos estar junto com vocês nisso aí, nessa transição, no que tiver que acontecer, nós estaremos juntos no futuro da energia no país. Joel Marconi. Muito bom, Marconi. Bom, pessoal, eu como empresário também do setor, estou como presidente da FE Combustíveis, mas sou revendedor. E o que é que eu digo a vocês? O que é que eu transmito para vocês? Por onde eu venho passando e por onde eu venho escutando especialistas falar, o carro elétrico é uma realidade? Mas em baixo percentual. As perspectivas são de 5% da frota daqui a 10 anos. Então, não é uma coisa do dia para a noite que vai acontecer e simplesmente uma virada de chave. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: participem dos eventos, procurem sempre a informação, porque o nosso mercado é muito dinâmico. O Marconi muito bem colocou. Nós tínhamos uma questão, há um tempo atrás, a gente tinha no máximo 5 estados com paridade, com viabilidade de venda de etanol. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos 19 estados com possibilidade de venda de etanol, com viabilidade de venda de etanol. Então, o nosso mercado é isso. Quem não estiver atento, quem não participar dos eventos, quem não estiver se modernizando, esse sim vai ficar para trás. Mas o que eu posso tranquilizar vocês, pelo menos num futuro próximo, é que o nosso mercado é de diesel, gasolina, e o nosso negócio não está em nenhum momento com os dias contados, e que a gente pode investir sim e se dedicar ao nosso negócio, porque é dele que nós tiramos o nosso sustento e vamos tirar por um bom tempo, se Deus quiser. Jimmy, você me permite aqui fazer uma adição aqui? Eu acho que tem uma oportunidade aqui para os senhores poderem avaliar, que é exatamente pelos locais onde você vai ter oportunidade de oferecer algum tipo de serviço de recarga de bateria para automóveis, né? Normalmente, esses abastecimentos eles levam um tempo maior. E é fundamental que os postos tenham algum tipo de estrutura de conveniência para poder atender esses clientes. Então, acho que para aqueles que eventualmente estiverem pensando, acho que são 2 preocupações. Primeiro, ter a estrutura certa para poder atender esse cliente. E o segundo, ter o equipamento certo para que a experiência do cliente não seja frustrante. E o que eu quero dizer com isso? Tem muito carregador de bateria sendo colocado no mercado
com baixíssima capacidade energética. Isso gera um abastecimento de... Eu, outro dia, passei num posto com 20 horas para poder fazer uma recarga. Isso não atende a necessidade do cliente. Isso gera uma frustração na própria experiência que o cliente vai ter. É óbvio, não é como o Jimmy colocou, a gente está pensando aqui, olhando que esse negócio vai ganhar uma dimensão muito maior daqui a muitos anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas para aqueles que, por exemplo, em São Paulo, a realidade é um pouco diferente. A gente já está vendo já uma maior presença de carros elétricos, a presença de carros híbridos aumentando na frota e, naturalmente, os senhores aqui são o ponto de destino para que esses carros possam ser utilizados, possam ter recarga feita nos seus postos. Então, é importante ter o equipamento certo e ter a estrutura para atender esse cliente da forma correta. Eu acho que tem uma oportunidade para que todos aqui possam pensar e explorar. Obrigado. É isso aí, pessoal. O recado aí é muito claro e bem real, e eu compactuo com a opinião aí do Léo. Nós temos os melhores pontos. Então, se houver, em algum ponto específico, necessidade de carregamento, que aquele empresário que tragamos para o nosso negócio aquele ponto de recarga e não deixe que isso aí escapule da oportunidade. É isso que eu digo no aspecto de estar atento às mudanças, acompanhando. Vamos lá, Jefferson. Eu queria escutar um pouco de você, Jefferson, e compartilhar com todos a visão você, através do Brasilcom, que representa as distribuidoras regionais, como é que você vê, no momento, a questão de infraestrutura? Como é que, no momento atual e no futuro próximo, como é que você está enxergando isso aí, as possibilidades, como é que o revendedor pode imaginar, quais mudanças você vê pela frente, o que é que você pode falar sobre esse tema para a gente? Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro, agradecer aos presidentes dos sindicatos aqui do Estado de Santa Catarina, falar que é uma honra para a gente estar aqui, podendo conversar e dividir com vocês. O Brasilcom é uma federação que é composta por 7 sindicatos que congregam distribuidoras regionais. Mas os associados do Brasilcom atuam em praticamente o Brasil todo. Dessas 160 distribuidoras existentes, 40 são associadas ao Brasilcom. E nenhuma das 40 está dentro daquelas 89 que ele mostrou na apresentação dele. Vamos deixar isso bem claro, que nós não estamos dentro daquelas 89. Bom, nós crescemos, a distribuidora regional ela cresce entendendo a regionalidade, ela cresce entendendo o mercado em que ela atua de maneira muito estreita. A nossa distribuidora, por exemplo, ela atua no sul do Brasil. Então, quando eu falo de Santa Catarina, eu enxergo todas as dores do Estado, todas as dores do revendedor, todas as dores do TRR, e eu consigo, muitas vezes, equipar, fazer com que a minha infraestrutura, aquilo que eu tenho a oferecer de facilidade para o meu cliente, seja muito mais preciso. Isso faz com que nós cresçamos. Isso faz com que as distribuidoras regionais aumentem a sua participação. Antigamente nos chamavam de emergentes. Nós já emergimos. Nós estamos nesse mercado há 30 anos. Antigamente achavam que nós éramos provisórios. Nós não somos provisórios. Nós somos responsáveis por mais de 25% desse mercado hoje. Individualmente, nós somos responsáveis por parcelas muito importantes dentro de cada um dos nossos estados de atuação. Então, quando a gente tem esta capacidade de enxergar o detalhe daquilo que nós fazemos, é muito mais fácil você criar essas facilidades e essa infraestrutura. Hoje, o investimento em bases, investimento em importação, investimento em frota, ele está muito dirigido para as necessidades dos nossos clientes. Um segmento que é extremamente sensível a essas facilidades de carregamento, de infraestrutura das distribuidoras, é o segmento de TRR. No ano passado, por exemplo, nós fomos responsáveis por 50% do abastecimento dos TRRs do Brasil. 50% foram comprados das distribuidoras regionais.
Então, essa facilidade, essa proximidade faz com que nós possamos entregar essa conveniência, né, a vocês. Além disso, a gente, como todos aqui, eu acho que é uma questão que é comum a toda a sociedade, a gente não nega e não pretende ir contra a descarbonização. Ela é inevitável e ela é importante para a vida de todos nós e para a vida do planeta. E nós investimos nisso, estamos investindo nisso. Hoje, distribuidoras regionais são donas de usinas de biodiesel. Eu acho que a maior usina de biodiesel individual é da Potencial, que é uma distribuidora regional do Brasilcom. Nós temos usinas solares, que há investimento de distribuidoras regionais, usinas de etanol de cana-de-açúcar, usinas de etanol de milho sendo construídas, refinaria de biogás para a produção de biometano, que é o nosso caso, por exemplo, da nossa empresa, que nós estamos investindo nisso. Então, nós entendemos que é um caminho sem volta, que é um caminho inevitável, e nós estamos colocando dinheiro, recurso nisso, no abastecimento de carro elétrico. Agora, nós, no Brasilcom, nós temos muita convicção de que não vai haver um substituto para o petróleo. E aí eu já estou entrando no tema que nós estávamos antes. Não vai haver nada que substitua o petróleo e que vá ser unânime, como o petróleo é em todos os locais. E substituir o petróleo é extremamente difícil. Nada é tão barato, tão fácil de transportar e tão versátil. Um produto que de uma gota você tira inúmeros outros produtos. É muito difícil substituir esse produto. E não haverá esse substituto. A eletricidade não será, o etanol não será, o biodiesel não será, o HVO, que é o diesel verde, não será. O consumidor, lá na frente, ele vai ter um cardápio de alternativas e ele vai escolher o que ele vai querer usar como energia. Essa energia tem que ser competitiva, ela tem que vir de uma fonte limpa. São inúmeros aspectos que cada um vai tomar para tomar a decisão do que vai fazer o carro rodar, do que vai gerar mobilidade no futuro. Então, nós não teremos, o hidrogênio virá e substituirá tudo. Não, vai ser uma das alternativas dentro do cardápio que o consumidor terá para poder rodar por aí. Bom, acho que eu ultrapassei os limites do tema, agradeço a atenção de todos e continuo aqui disponível para qualquer questionamento. Joia, Jefferson. Bom, eu queria só fazer um breve comentário sobre isso, pessoal. Assim, nós temos aqui as 3 maiores distribuidoras do país representadas aqui na frente e temos aí o Jefferson representando as distribuidoras regionais. O que é que eu quero dizer? Que isso se complementa. Cada um tem sua importância. Nós, postos de combustíveis, 50% somos do mercado bandeira branca, do mercado independente, e aproximadamente 50% do mercado bandeirado, cada um com seu valor. E a gente, como FAI Combustíveis, representa todos igualmente e defendemos que cada vez mais esse mercado de distribuição também seja tão competitivo como é o nosso. Esse é o nosso conceito quanto ao aspecto de distribuidora regional ou das maiores do país. E é isso que a gente vai continuar defendendo. Tá joia? Dando seguimento, Carlos, eu queria que, se você já falou aí tão bem, né, sobre a questão aí do crime organizado, falou sobre a questão de sonegação, de tudo isso, eu queria que você explanasse um pouco para que todos entendessem o papel do ICL junto com a FAI Combustíveis nesse momento, como a gente atua junto, para que todos entendam um pouco melhor e como funciona e a importância que você enxerga nisso. Beleza, obrigado, Jimmy. Bom ponto. Eu acho que, até para pontuar aqui, né, a participação de todos, né, independente do cardápio que a gente terá no futuro, porque a gente pode ter várias coisas, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que eu vou estar atento a todo o cardápio. E seja ele o produto que for no futuro, vai dar problema. E aí a gente vai trabalhar com vocês para resolver. Porque tudo vai dar problema. Lá atrás, quando começaram com o CBIO, eu me lembro que eu comentei e falei, se não botar no produtor, isso vai dar problema. Deu problema, como citado. Lá atrás, quando começaram com a história do carro, tem gato. Gato é fácil de fazer. Tanto que pegaram esses dias um Volvo, na Barra da Tijuca, na Barra não, lá numa vila, não pode falar vila, é comunidade,
numa comunidade, um Volvo abastecendo com um gato num poste, e estava lá, serviço da população para abastecer. Então, aonde tiver uma matriz e um cardápio, vão ter problemas e a gente tem que trabalhar conjunto. E daí, dentro desse papel, o papel da FECombustível, o papel dos sindicatos, o papel do posto é essencial, trabalho de união. O papel do ICL, junto hoje com seus associados, é exatamente cobrar deles. A Ipiranga, a Raizen, hoje a Ali, a Vibra, eu cobro deles. Eu cobro deles para eles melhorarem o mercado. E eles agem. Agem a ponto de, muitas vezes, tirar revendedores postos da sua rede. A Vibra já fez isso, a Ipiranga já fez isso, e todos já fizeram. Porque ali dentro, e daí não estou pontuando o fato, né, do que foi colocado, que aqueles 40 distribuidoras, tem muita gente hoje na mão de laranja. A gente tem que olhar. E o papel de ter essa observação, o papel da gente hoje se unir, e daí está a história da união, da FECombustível, junto com cada um dos sindicatos, trazer evidências, situação de desconforto, vocês enxergam a grama do vizinho. E dentro desse papel, que é essencial, eu me dou muito bem do Jimmy, lá na época de Alagoas, que eu morei por lá, então a gente teve essa parceria. E eu sei muito bem a representatividade, quanto a gente consegue ganhar junto. Agora, somente junto, pessoal. Porque se eu não tiver essa coparticipação de vocês, se a gente não se juntar para discutir, para cada um dos temas, vão surgir divergências de vez em quando? Vão. Mas por isso que tem esse papel de conversar, de se discutir, de ter uma ampla discussão de tudo. Porque se a gente tivesse chegado pacificado alguns temas, nós não teríamos os problemas que tem hoje. Então, eu diria que o papel da FECombustível, assim como o papel das distribuidoras, assim como o papel do ICL, é construir um conjunto de soluções integradas para melhorar a situação de vocês, como pessoa física, como pessoa jurídica, para dar continuidade aos seus negócios. Usem e abusem do CL, ele está disponível, a FECombustível tem essa parceria, assim como cada um de vocês, e aqui eu conheço todos vocês, o acesso é direto, e, claro, a gente vai tentar materializar aquele sentimento de cheiro ruim, porque se tem cheiro ruim, tem alguma coisa podre em algum canto. E esse é o nosso papel, junto com a FECombustível, e estamos juntos nessa, digamos aí, nessa empreitada, como se fala no Sul. Obrigado. Joia, pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês aqui que explanaram tão bem, cada um com seus temas. Eu acho que a gente conseguiu aqui, todos vocês conseguiram dar todas as contribuições que as pessoas aqui estavam esperando. A gente teria muito e muito mais temas para falar, mas pelo estender da hora, eu acho que eu dou como suficiente aqui o tema. Agradeço demais a todos vocês e espero que vocês tenham ficado satisfeitos com as contribuições trazidas aqui por todos aqui que participaram. Certo? Obrigado a todos.